Olá, eu sou Vera Lúcia Rodrigues, da Verve Assessoria de Comunicação, uma empresa que há 43 anos se dedica à tarefa de transformar outras empresas em notícia. Eu sou jornalista, sou mestre em comunicação corporativa, sou palestrante e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Reinaldo Moura. Ele é fundador do grupo Imam. Ele é especialista em supply chain, intralogística e é uma referência na imprensa especializada pelos seus conceitos inovadores e relevantes, além de sua consistente pesquisa em torno do tema. Ele vai compartilhar com a gente a sua experiência na transformação de empresas através de melhorias operacionais, inovação e supply chain e como ele utiliza a comunicação para gerar visibilidade para o seu trabalho e para fortalecer os negócios. Olá, Reinaldo, muito obrigada pela tua participação e espero que eu tenha acertado na tua apresentação. Não esqueci nada, se eu tiver esquecido, você pode falar. Não, Vera, é isso mesmo. E é tudo um aprendizado, desde o momento que nós também começamos a conhecer o material handling, que depois evoluiu para movimentação e armazenagem, e hoje estamos no supply chain. Certo. Você, Reinaldo, é considerado um dos pioneiros na introdução de conceitos de gestão moderna no Brasil, como Just-in-Time, Lean, e sabemos que atualmente esses conceitos já não estão tão atualizados, já não estão são tanto sinônimos, de redução drástica de estoques, mas sim está indo mais para o lado da excelência organizacional que abrange a empresa toda. Você pode falar um pouquinho como é que foi o início dessa jornada lá atrás e o que te levou a transformar o imã em uma referência no setor logístico? Sim. O, o início de tudo se deve à Segunda Guerra Mundial, ou pós-Segunda Guerra Mundial, quando os americanos foram recuperar o Japão, em particular a Toyota. Aí o modelo foi de combate drástico à redução de desperdícios. E entre esses desperdícios estavam o excesso de estoques. O excesso de estoques era tanto de matéria-prima, como materiais em processo, como produto acabado. E esse modelo levou ao sistema Toyota de produção a ser realmente um meio, de avançar no tradicional modelo, né, americano, que era o de Henry Ford, o de empurrar para o cliente qualquer produto, né, até tinha aquele slogan, né, você pode escolher o carro que queira, desde que seja preto, É. né. Então, ah, os japoneses, né, foram não só a Toyota, mas outras empresas também, né, foram os primeiros dar opção ao cliente, tá, de escolherem cores, né, diferentes. E também com qualidade, né, que superou os ocidentais, de uma maneira geral. Uhum. E dentro dessas opções de economia, de recursos, veio o modelo da qualidade total. Então, quando se junta aí produtividade e qualidade total, já na década de 80, o modelo do TQC, Just in Time, são. Just in Time significa o just in time mesmo, né? Uhum. De produzir apenas aquilo que é necessário no momento necessário. Isso levou os ocidentais a ganharem muito em economia de escala e de recursos. Então, o batismo foi quase que sendo um sinônimo de redução de estoques. Mas, com o passar das décadas, né, e indo no ano 2000, né, uma síndrome que foi aí a dos desastres, né, sobrenaturais, como o efeito do Katrina, né, dos furacões, verificou-se que
trabalhar com estoques tendendo a zero era um drástico, né, risco para as empresas. Então, abandonou-se um pouco essa redução drástica de estoques, que era uma coisa voltada mais ao chão de fábrica, à qualidade, né, total, também voltado ao produto em si, e levou-se esse modelo também a reduzir as perdas no sentido administrativo. Então, daí a organização como um todo. Então, foi prudente levar a uma alteração na denominação para excelência organizacional e não apenas fabril, Certo, tá? Como, entendi. como parecia ser o Num primeiro modelo do momento. no primeiro momento. Perfeito. Então, e o setor logístico, a gente tem observado, né, Reinaldo, que ele tem passado por grandes mudanças, né? Você acabou de falar de uma delas, tem a globalização, a evolução tecnológica e vários outros componentes que são responsáveis por uma transformação significativa na nossa sociedade como um todo e na logística em particular, né? Eu queria saber como é que você enxerga hoje o papel da comunicação e da imprensa, especialmente nesse cenário de constante transformação. Muito bem. Eh, Como eu dizia há pouco, no nos anos 70 tivemos 2 crises do petróleo. Sim, E dentro da escassez de recursos, o transporte foi uma das bandeiras que o modelo just in time não ficou somente dentro da empresa, ele certo. também foi para o mercado, tanto no inbound como no outbound. Então, o transporte, tá, que é como sinônimo a logística, tá, foi a mola propulsora, tá, de levar aí uma economia no transporte, seja dele eh, tanto de uma carga que você está recebendo e aproveitar o caminhão, a carreta, no retorno dela levar outra carga e fazer, de certa maneira, aí, um aproveitamento desse transporte, como utilização do multimodalismo. Até então, falava-se apenas em transporte rodoviário de carga e ferroviário para as cargas a granel. Sim, Aéreo era algo muito, muito, muito raramente utilizado, só para itens de valor elevado. E marítimo, só para poucas cargas aqui de containers, era algo incipiente, né, ainda para a época. Então, a partir dos anos 1980, é que surge aí o multimodalismo, que é a junção de todos esses modais. sim. E até hoje, quando se pensa em uma localização fabril, uma localização de um centro logístico, já se pensa em qual modal que vai ser utilizado ou multimodal, tá? Então, todos esses meios, né, modos, de transporte fazem parte hoje de um conhecimento que qualquer empresário tem que saber. Certo. E por isso a comunicação tem um papel importante na disseminação dessas informações para o empresário? É essa a Sim. importância da comunicação no teu entender? Sim. Antigamente, o material andava mais rápido que o processamento da informação. Hoje, o processamento da informação é instantâneo, Sim, tá? Enquanto que o material, ele demora horas, dias, até, depende do caso, meses, né? Se formos pegar aí eventos como ocorreram no canal de Suez ou do Panamá mesmo, recentemente, né? Com bloqueios, tá? Então, é importantíssimo, né, certo. essa sua abordagem. E você criou a Movimart, certo? Uma das maiores feiras de intralogística da América do Sul. Como é que o relacionamento com a imprensa naquela ocasião da criação da feira e durante a feira foi fundamental para o sucesso e consolidação desse evento? Conta para nós. A Movimate foi uma feira inspirada numa das visitas que fizemos a Promat, nos Estados Unidos, em Chicago. Sim, Na época nem chamava-se Promat, ela chamava-se National Material Handling Show.
a visita a essa feira com um grupo de empresários brasileiros me inspirou, e torcemos o apoio desse grupo empresarial de fazer aqui uma feira voltada ao mercado brasileiro que não tinha, para mostrar o que a empresa, o que as empresas nacionais eram capazes já de produzir e apresentar, né, para as outras indústrias, principalmente era indústria nessa época, né, ao mercado. Fizemos e a divulgação, como é que era feita até então? Eram revistas especializadas, tá? Uma revista que nós muito se inspiramos na época foi a Dirigente Industrial, tá? Certo. Uma revista que infelizmente não existe mais, deixou, mas ela tinha um público cativo que era o empresário industrial, que ia na mesa desse empresário. Certo. E a revista Exame, que todo final de ano tinha uma edição que mostrava uma perspectiva do ano seguinte, então eles davam ouvido aos empresários do setor de feiras, mostrando, né, o quando que seria a próxima edição da feira, quais eram as tendências, quais eram as metas. Então a gente podia aí expressar, né, as nossas tendências, né, a nossa Sim. evolução ou inovações para o segmento. Certo. Isso era nos anos, a cada 2 anos, né, normalmente nos anos ímpares. E os nossos expositores perguntavam: "E o que vamos fazer nos anos pares?", tá. Ficava aquele gap. Eles também não tinham dinheiro, recurso para investir em feira todo ano. Sim. Então, nós caminhamos aí por 2, 3 anos, hã, fazendo só nos anos ímpares. Hã, Criamos nesse intervalo aí uma revista, que foi a revista Movimentação e Armazenagem, do próprio Imam, Sim. que fazia a divulgação dos produtos, lançamentos mundiais. Nós visitávamos as feiras, uma vez nos Estados Unidos, outra vez na Europa, trazíamos essas novidades. Eh, o nosso jornalista, na época, também passou a visitar o exterior, trazíamos essas novidades, e foi a época que conhecemos aí assessorias de imprensa, né, Sim. e passou enquanto nós tínhamos uma linguagem essencialmente técnica, para nós era, por exemplo, um pallet era um monte de sarrafo em cima de um caibro pregado, e tinha que suportar tanto de peso, numa certa dimensão, e está acabado. Mas, para vocês, da assessoria de imprensa, né, para levar essa comunicação a a empresários, né, tinha que ter mais informações, principalmente números. Sim. Quanto que isso daí economizava de mão de obra? Sim. Quanto que reduzia de acidentes, principalmente? Porque o pallet, com uma carga em cima, ele requeria empilhadeiras para serem movimentadas. Sim. Requeria um armazém com um certo pé direito, no mínimo 6 metros, para aproveitar o espaço. Então, essas informações, aprendemos com vocês, que viam números, Sim. né, para despertar interesses aí, econômicos, tá? Nós não tínhamos esse tino econômico na época, né, que levava a números macros, né, na economia, Sim. tá? Então foi muito interessante mergulhar nessa área, tá? Eu, como engenheiro de produção, que via era a fábrica, números Uhum. operacionais de engenharia industrial, tá? Uhum. Da Sobretudo, assessoria trocar em miúdos e levar para a imprensa. exatamente, exatamente. Então aprendemos muito. Quando eu fazia revisões dos meus livros, eu já tinha escrito o primeiro em 1978, antes da fundação do Do Imam, imã? mas eu passei a revisá-lo nos anos 80, fui dando sempre esse cunho numérico, tá, Uhum. macroeconômico, para
Dá uma dar a dimensão, né? dar atratividade ao É. mundo, empresarial. E trazer a realidade, né, porque às vezes quando a gente não tem número, a gente não tem como saber qual é a grandiosidade daquilo que está sendo dito. Então a imprensa Exatamente, tem uma contribuição importante ao exatamente, levantar esses números e ao permitir que os leitores comuns, que não fazem parte daquele universo técnico, acabem aprendendo e entendendo o que aquilo tem a ver com a vida deles. Porque eu acho que exatamente, esse é o maior desafio do jornalismo hoje. exatamente, Especialmente do jornalismo especializado, de indústria, de logística, de saneamento, de toda essa área que aparentemente não tem nada a ver com o ser humano comum, mas tem muito. Quando ele fica exatamente, sabendo, e aí que eu acho que, consiste a sua maior expertise, porque ao longo desses anos todos de você teve pelas minhas contas, se eu estiver errada me corrige, mas você visitou mais de 150 empresas internacionais durante essas visitas, essas missões ao Japão e toda essa esse protagonismo que o imã desempenhou na área de logística. Agora a pergunta é, como é que essas experiências contribuíram para o desenvolvimento de conteúdos relevantes e notícias que impactavam o setor logístico no Brasil, dando para ele a grandiosidade que ele merecia. Como é que foi isso? Eu queria que você explicasse um pouco. eu aprendi na época, ah, de uma empresa, que acho que foi até a detentora do termo benchmark, Sim, tá, o que significava benchmark? Quer dizer, quando você visita uma empresa, você não vai para copiar, você vai para medir, seja ela concorrente sua ou não, o que que ela faz de melhor em termos de processo, não é de produto. Então, nessas visitas minhas, eu sempre ia observar o que ela faz de melhor, igual ou até mesmo pior. Então, a abordagem aí era importantíssima, para que a gente pudesse passar isso para nossos leitores da nossa revista ou nos treinamentos que nós ministrávamos lá, o estado da arte, tá? certo. Onde estamos, aonde queremos chegar, tá? Sim, E o qual o caminho. caminho, exatamente, qual o caminho a chegar até lá, tá? Então, Interessante. esse era o desafio nosso. Agora, esse setor é um setor altamente especializado e técnico, né? Sim. E como é que um executivo ou um empresário como é que ele pode fazer para transformar as informações do dia a dia dele em notícias relevantes para a imprensa? Você tem alguma dica? Sim, ele o vai depender da cultura da empresa. Certo, Se eu prezo sempre que a empresa não deve, esconder o leite, tá, e deve praticar o Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que deve sempre, fazer cada dia o melhor, tá, mudanças do melhor cada vez que faz, ou nunca dar-se por satisfeito, tá. Então se ele tem essa cultura, tá, então o ambiente, tá, deve ser de portas abertas, tá, e troca de informações. Então, com isso daí, a prospecção, a prosperidade é grande, tá. Nós temos um exemplo de empresas brasileiras que cresceram, hã, sobre essa cultura, tá, que nós a induzimos, levamos nesse país, Japão, ou até mesmo em empresas europeias também, principalmente também americanas, tá? E que, sob essa ótica de quando visitar uma empresa, o que você deve observar, cresceram muito aqui no Brasil, tá? Mudaram o seu status quo, certo. tá? E como é que você vê o impacto que o trabalho de comunicação e da presença constante na imprensa especializada, como é que você vê isso? Como é que isso contribuiu para o crescimento do imã e a construção da sua autoridade no mercado? Porque é indiscutível a autoridade que o imã tem hoje no mercado e que você
também desfruta disso no mercado. A reputação de vocês é muito significativa. Sim, sim. Qual foi o impacto, assim, do trabalho que você acha que gerou isso, que contribuiu pela melhor parte? Eu cito 2 exemplos de empresas, aliás, posso citar 3, para não ficar muito regionalista. A primeira é a Marco Polo, que cedia-se em Caxias do Sul, e a segunda é a Tramontina, que também está, no sul, não em Caxias, mas próximo a Caxias, né, em Farroupilha. São empresas que genuinamente nacionais, tá, que o seu, proprietário, o principal executivo, né, vestiram a camisa, né, dessa vontade, dessas mudanças, né, e seguir e levaram isso aí para o chão de fábrica, tá? Seus funcionários, outros gerentes, diretores, fizeram acataram isso na escolinha, tá? E nós vemos na imprensa frequentemente a citação, né, de onde que estava a origem, onde eles foram beber na fonte, né? Isso. E tem uma empresa também no Nordeste, em Arapiraca, muitos nem conhecem essa cidade, mas ela tem um time de futebol que começou a tornar-se famosa nos últimos anos, que é a Araforros. Quando que um forro, né, de uma residência, um forro comercial, faria sucesso, né? Hã. Pois é, a Ara Forros, tá, que é Ara de Arapiraca e forro, tá, tornou-se uma empresa líder hoje em forros, que é um item que dá-se por esquecido, né? Mas não é um forro tradicional branco, ele faz um forro, inclusive, decorado, personalizado, tá? É líder de mercado também na prática dessa filosofia empresarial. Tá certo. Bom, o Brasil está enfrentando muitos desafios logísticos ainda, né, como Sim. problema de infraestrutura, burocracia. Como é que a comunicação pode ajudar empresas do setor a ganharem destaque mesmo com um cenário adverso? Olha, é se associando, é estando nas federações de indústria, nas associações de comércio e indústria da sua cidade, eh, fazendo, utilizando-se das câmeras setoriais, eh, fazendo uso da assessorias de imprensa, eh, enfim, ouvindo, o que o lado do cliente, do consumidor, tá, fala, avalia o produto, o seu produto, ao invés de levar o seu produto apenas goela abaixo, né, desse consumidor, e seja o que Deus quiser. Se ele comprar, bem, se não comprar, Paciência. paciência. Não é isso mais. Que bom, né? Oh, Eu acho isso muito bom. Agora, com a transformação gerada pela digitalização, pela automação no setor logístico, como é que os executivos podem se preparar para comunicar essas mudanças de uma forma mais eficaz e se tornarem fontes relevantes para a imprensa? Porque você concorda que se a imprensa foi útil na geração dessa transformação, agora os executivos deveriam se preparar para continuarem essa transformação? sim, e mais ainda, porque agora nós temos ou tem no mercado uma tecnologia que é muito mais sensível, é muito mais aprimorada do que aquela que se escrevia em documentos ou ia para a imprensa. Agora é online. Que você fala agora em instantes, Todo tá? mundo está sabendo, né? Exatamente. Não tem mais por onde correr, né? Não. Então é mais ainda a necessidade de se apoiar, tá, em empresas ou em assessorias, em comunicação, ah, e Para dar capilaridade. também, né, e filtrar.
tá? Tá, Olha, isso você fala, isso você não fala, claro. tá? Dá uma certa orientação, né. Perfeitamente. E e a criação de conteúdo especializado e relevante, a gente sabe que é uma das suas marcas e do Imã. O Imã produzia livros, o Imã produziu várias revistas, o Imã produziu tratados, produziu projetos, consultorias, então é uma das marcas fortes sua, do Imã e de toda a equipe que te acompanhou, né. Posto isso, que conselhos que você daria hoje para outros executivos que desejam compartilhar o seu conhecimento e construir uma presença sólida na imprensa? O que você aconselha para esses executivos hoje? Bom, divulgar isso, deixar disponível em redes, tá? Sobretudo, eh, bibliotecas, já que fisicamente elas tornaram-se museus, né? Uhum. eh, que possam ser acessados por todos os que estão entrando na área ou estão consultando aquilo que faz parte dos seus TCCs ou que vão ser objeto de seminários, em salas de aula, enfim, não esconder, né, o seu legado. Isso você está falando de quem já tem um legado e que tem uma responsabilidade de compartilhar, que eu Sim. concordo com você. A minha pergunta é: você que tem um legado fortíssimo, que conselho você dá para essas novas gerações que estão começando a ter um protagonismo nas suas respectivas empresas, para que eles possam, suas respectivas empresas, para que eles possam se destacar na imprensa? Você acha que todos os executivos hoje estão preparados para isso? Ou seria necessário uma formação, uma educação nesse sentido? Não, eu creio que não estão preparados, tá? Vocês que são da imprensa, o trabalho que você está fazendo é importantíssimo. Eu vejo em umas feiras que eu frequento aí nos últimos anos aí sempre um stand lá fechado destinado a certos canais e sempre eles apresentando, fazendo suas gravações aí e podcasts como esse aqui e outros aí com formas de levar essas mensagens aí para esses aprendizados e outras divulgações. Hã, acho que a própria imprensa, os meios aí deveriam divulgar mais isso, tá, para que cause, né, interesse, seja desses estudantes ou dos próprios profissionais aí em salas de aula ou mesmo de público, porque uma coisa no nosso tempo, no meu tempo, né, não caiu também do céu, agora também não Menos cai, ainda. menos ainda, Menos menos ainda. ainda, Eu acho tá. que É, cada vez afunila mais no meu a tempo ainda a gente tinha que procurar isso daí. Hoje eu não vejo mais tanto interesse nessa busca. certo. Então, tem que partir de alguma forma aí, eh, esse interesse pela busca e é muito mais perecível hoje do que era no nosso tempo, tá. Eu tenho os livros na nossa biblioteca aberta a quem quiser a sua busca aí por informação, mas nos últimos coisa agora fica aquela dúvida, não sei se foi o covid que afastou ou se não é, se é a evolução da da TI, da tecnologia, enfim, depois do covid não tenho mais consulentes da nossa biblioteca, Entendi. tá. Ok. Tem coisas que estão digitalizadas, mas, a gente procura saber lá se teve alguns cliques na busca, não tem, tá. Será que não está precisando de uma divulgação? Talvez. Talvez seja importante dizer para essas Pois é, novas gerações que tem todo esse acervo à disponível, disposição, né. E disponível. eu acho que através desse podcast a gente pode também, É, contribuir, dizendo onde buscar as pois é, informações. E pois é. e esse seria
A minha talvez última questão é que você conte um pouco sobre seus projetos futuros e como que os executivos podem se conectar com você para aprender mais sobre as inovações no setor logístico e até essa nova geração acesse todo esse conhecimento desenvolvido e disponível. Você podia aproveitar e falar isso para quem quiser acessar. Entendo. Bom, todas as nossas 342 edições da revista Logística e Supply Chain estão disponíveis. Nós teremos uma edição anual agora, que completa os 45 anos, então ela é um pouquinho mais do que a sua trajetória Sim, que é profissional. 43 ainda. Então, a nossa já completa os É isso. 45. E, e agora eu estarei indo a Chicago, na Promet, e evidente que sempre a gente faz um relatório daquilo que é novidade, daquilo que é tendência, daquilo que nós lá observarmos, né, para trazer não só para os nossos consultores, mas também para os nossos leitores da revista. Eh, Nós temos já casos também interessantes aqui no Brasil, eh, que são periodicamente alimentados no nosso segmento. Quem faz esse trabalho muito bem é o Eduardo Banzato, que está no LinkedIn, eh, e outros canais nossos estão sempre abertos, né, no www.iman.com.br. Tá? Certo. Isso está à disposição. Assim como aqueles que queiram receber essas informações aí periodicamente, também podem lá deixar aí o seu e-mail, né, que é a maneira mais fácil aí de nos acessar. Mas temos também nas redes, como eu falei, do próprio LinkedIn, e outros aí, as mensagens. Como ela é técnica, então esses 2 que eu citei são os mais adequados aí para se alimentar, para beber da fonte, né, se é que nós podemos ser a fonte, mas em logística, supply chain, intralogística, sem dúvida. E também estamos, participando, como sócios, né, como gestores da Intralog, que é uma feira. Nós deixamos de fazer a Movimate há 10 anos. Nós passamos, desde o ano de 2024, a ser responsável da Intralog. É uma feira de intralogística, automação, robótica, quer dizer, é uma feira voltada a toda aquela automação da intralogística, ou seja, da logística das portarias para dentro da empresa. Uhum. Então, a próxima será agora em setembro desse ano, tá? E já estamos com o pavilhão amarelo no Expo Center Norte totalmente vendido, tá? Que bom. Fechado. O sucesso foi muito grande da primeira, e essa segunda aqui viramos o ano já totalmente vendido. Tá? Estamos até com os lonados internos, né, para poder atender aí uma demanda, e estamos à busca aí de uma expansão com outros pavilhões, mas o ano que vem, em 2026, já vamos estar no pavilhão azul, tá? Tá certo. Exatamente aqueles pavilhões em que a Movimate Ocupava. ocupava. É. Tem alguma coisa que você gostaria de falar e que eu não tenha te perguntado, Reinaldo? Olha, eu creio que você cobriu todas ah, as nossas eh, performance aí, as nossas competências. Ah, eu creio que está coberto, Vera. Eu agradeço muito o teu tempo, a tua participação, destacando como é que a experiência sua trouxe lições valiosas sobre a importância da intralogística, da logística e do conhecimento mesmo na área, né? E falando um pouco do legado do Reinaldo Moura e do Imã na área
em que nós acabamos de falar da intralogística. Eu te agradeço muito a sua participação e desejo sucesso para esses novos tempos. Sem dúvida. O Com imã rela está à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço muito a participação de vocês. Pretendemos estar de volta na próxima quinta-feira, com mais novidades na área de comunicação, de transmissão de processos de informação, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.